Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar começando hoje esse programa semanal, programa da revista Aquarista Júnior. Hoje nós estamos começando o programa número 95. Hoje é dia 11 de maio de 2020 e é um prazer muito grande, está sendo realmente um prazer muito grande contar ao longo dessas semanas, no caso, né? Qual que é a proposta do programa, qual que foi a ideia do programa da revista. Contar o quê? A história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob a visão, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior procurou oferecer ao ramo do aquarismo, né? O que ela projetou, o que ela idealizou, o que ela colocou nas páginas da revista, o que ela pretendeu criar uma forma de entendimento do que é o aquarismo, uma criação de uma série de regrinhas, de dicas, tudo aquilo que o aquarista, principalmente o principiante, pudesse adquirir para começar legal esse fantástico hobby do aquarismo, né? Isso para quê? Para que o aquarismo se tornasse um hobby para todas as idades, para as crianças, para os pré-adolescentes, para os adolescentes, para os adultos mais avançados, nos pré-idosos, para os idosos, as pessoas que ficam mais em casa, as pessoas com mobilidade reduzida, todas as pessoas realmente que para cada faixa de idade pudesse ser um hobby atrativo e que pudesse ser um hobby, entre aspas, assim, vamos dizer, para todas as classes sociais, né? Onde você poderia realmente ter um aquário super equipado e super, vamos dizer, gastando, vamos dizer, um valor alto para ter uma qualidade, aquela coisa toda legal, como você poderia montar aquários simples, práticos, com baixo, vamos dizer, investimento inicial, aquela coisa, e pudesse praticar o aquarismo. Então, é um hobby para todas as faixas de idade, para todas as classes sociais, e na época, sempre a gente, até os dias de hoje, fala, né? Para todas merece, né, estar em todos os lares brasileiros. Então, a ideia da revista, a ideia vamos dizer, o projeto da revista Aquarista Júnior foi esse: dinamizar, divulgar, incentivar e promover o aquarismo nos 4 cantos do Brasil, trazendo, vamos dizer, levando, né, informações, dicas, aquela coisa toda, para que o hobby pudesse realmente crescer positivamente. E a gente conseguiu, viu? Hoje, 30 anos depois, a gente percebe o quê? Que o aquarismo deu uma evoluída boa. Hoje a gente tem ótimas lojas, ótimos produtos, ótimos equipamentos, ótimos alimentos, ótimos tudo, ótimas pessoas, no caso, né? Tudo para quê? Para que, juntando tudo, vamos dizer, tudo nesse balaio, vamos dizer, a gente consiga gradualmente engrandecer cada vez mais o nosso querido hobby do aquarismo, tá legal? Só para você ter uma ideia, a história do aquarismo a gente está contando cronologicamente. Então viemos contando a pré-história, vamos dizer, antes dos anos. Contamos um pouco dos anos 60, dos anos 70, dos anos 80. 88 foi quando nós lançamos, em janeiro de 88, a revista Aquarista Júnior. Então nós estamos falando cronologicamente. Só para você ter uma ideia, nós estamos hoje puxando na memória, né, o ano de 2000. Entendeu? Então já estamos no ano de 2000. E qual que é a proposta? Eu vou procurando nas gavetas, nos arquivos, nas pastas, vou procurando nas prateleiras, tudo aquilo que a gente foi fazendo ao longo dos anos. Estou procurando me organizar assim cronologicamente, né? Para apresentar o que no programinha aqui? O que era feito na época para ajudar nessa coisa de engrandecimento do aquarismo. E separei 2 revistas dessa época. Revista 76, tá vendo aqui? 76, só para você ter uma ideia, foi de outubro de 90. Lembra que eu falei nos programas anteriores, eu sempre falo, eu venho de uma formação técnica de engenharia, né, de projetista de máquinas, aquela coisa toda. Então eu sempre convivi profissionalmente nas empresas que eu trabalhei nessa área de projetos de máquinas. Máquinas, né? Então, o que acontece? Desenhista, projetista, aquela coisa toda. Então, quando a gente começou a revista, eu lidei com a revista como se ela fosse um projeto de vida para mim, entendeu? Então, o que acontece? Tudo que foi feito ao longo da revista, ao longo dos anos, no caso, a gente ia projetando algumas ideias para passar para a turma. Eu queria mostrar uma coisinha bacana que aconteceu na revista 76. Deixa eu ver aqui na página 9. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Página 9. Na coluna, lembra que eu falei, nós temos até hoje, né? Na revista a coluna do biólogo. Tá vendo aqui, ó? E nessa coluna do biólogo, a gente estreou, tá vendo aqui, capítulo 1, um texto que a gente começou a falar sobre. Eu achava, né, na época, que
você conhecer, no caso dos animais, a gente normalmente cuida dos animais. No caso dos peixes, eu acho que a gente, mais do que cuidar dos peixes, a gente tem que cuidar da água do peixe. Então, o que acontece? Nessa época, eu tinha, né, tenho até hoje um grande amigão nosso, que era biólogo, e ele fez um estudo completo da água. Era uma apostila que ele tinha, eu achei que era uma apostila pequena, acabou mandando para nós, era uma apostila enorme. A gente acabou dividindo, só para ter uma ideia, em 15 capítulos, falando justamente arte de criar e multiplicar animais e plantas aquáticas, através de um texto dele, que a gente chamou na época de Estudo Completo da Água, que ele falava detalhes da água, características físicas, químicas, biológicas, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Essa revista de outubro de 2000, ela estreia esse estudo completo das águas. Só para você ter uma ideia, durou até a revista número 90, 15 capítulos até. Então, ela começou em 2000, foi até fevereiro de 2003. Entendeu? Nessa coluna do biólogo, que foi realmente uma coisa que acabou, depois virou até uma apostila, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Para o aquarista pegar realmente, vamos dizer, intimamente, conhecer a água que ele está lidando, quais as características da água que ele vai lidar, ou que ele está lidando, para realmente conseguir essa coisa de montar um legal habitat, montar um aconchegante, vamos dizer, ambiente para os peixes, e com isso dar aos animais aquáticos, aquela coisa, às plantas, uma qualidade de vida, uma expectativa de vida, uma longevidade legal para a vida deles no aquário, né? Então o que acontece? Essa matéria na época a gente achou bacana dividir em capítulos, porque era uma matéria muito longa. Então cada revista, 2, 3 páginas, a gente destacava uma parte, né, do estudo vamos dizer, o estudo completo da água, e ao longo de 15 edições, um ano e meio, né, a gente ficou realmente 15 edições, 6, 12, 2 anos e meio. Em 2 anos e meio a gente ficou publicando capítulo por capítulo para que o pessoal, os aquaristas, pudessem assimilar, vamos dizer, dicas interessantes, dicas preciosas para essa coisa de entendimento legal da água do aquário, entendeu? Então foi um presente que o Cias deu para nós e um presente que a gente, na revista, procurou publicar para realmente ajudar essa coisa de entendimento, principalmente dessa coisa de... Lembra que eu falei nos programas anteriores? O principal objetivo da revista Aquarista Júnior, da escola de aquarismo, dos cursos que a gente faz, é o método, né, que a gente fala, método Aquarista Júnior de educação aquarística, onde o interessante, as pessoas em geral olham o aquário de fora para dentro. Então você está olhando o aquário, está olhando a beleza, aquele negócio da rocha, o peixe nadando, aquela coisa. Nós da revista, dos cursos, da escola, fazemos com que o aquarista comece a pensar e entender os bastidores do aquário. Então, o aquário visto de dentro para fora, para que o entendimento seja legal, completo, e que para isso ele possa realmente praticar um hobby saudável, legal, de sucesso e, vamos dizer, seja um aquarista de sucesso, tá legal? Só para você ter uma ideia. Então, beleza? Deixa eu falar também uma coisinha bacana, na revista 76, página 10, eu recebi uma época aqui, eu até peguei aqui uma amostra, né? Aqui é o musgo de Java, tá vendo? Musgo de Java. Opa, dá pra ver? Então, é um pequeno, vamos dizer, uma pequena porçãozinha. O que que acontece? Nessa época, 2000, eu recebi de presente de um amigo, estava podando algumas plantas do aquário, aquela coisa toda, e ele me presenteou com um pouquinho de musgo de Java, entendeu? Colega aqui de Santo André, chamado Diniz, amigão até hoje, no caso, né? Ele me presenteou com um pouquinho de musgo de Java. Então ele podou o aquário e me deu lá um saquinho que tinha um pouco de musgo. E eu realmente peguei o musgo, como a gente tem essa coisa de criador, criação, essas coisas. Eu peguei e, vamos dizer, separei o musgo, talvez na época, numas 20, vamos dizer, uns 20 pedacinhos. E espalhei em todo lugar que eu podia colocar. E o musgo de Java desenvolveu tanto aqui nos aquários, no laboratório nosso, que acabou empesteando tudo. Empesteava até hoje, né? Empesteia até calha que acumula água. Todo local que possa acumular água, o musgo de Java acaba se impregnando e se desenvolvendo. E isso em alta luminosidade, em baixa luminosidade, em água fria, em água quente, em penumbra, entendeu? Em movimentação, água levemente movimentada, água parada, entendeu? Então o que acontece? O musgo de Java se mostrou uma ótima planta aquática, inclusive nas revistas a gente procura sempre divulgar, uma ótima planta aquática para se,
vamos dizer, se incrementar nessa coisa de habitat aquático, inclusive na época, depois dos anos 2000, a gente começou a oferecer o musgo de Java, inclusive nessa revista até coloquei aqui, tá vendo aqui, ó? Musgo de Java vende-se, porque era tanta a produção que a gente começou a distribuir, no caso, para as lojas, distribuir para algumas lojas, né? Distribuir para alguns cultivadores de plantas, né? Então, às vezes, todo musgo de Java que você possa ver hoje, talvez no mercado, aquela coisa toda, talvez vamos dizer, os tátaras avós sejam um pouquinho das porções que a gente começou na época a distribuir no mercado, vou dizer, espalhar pelo mercado e mostrando, principalmente em muitos artigos da revista, a importância do musgo de Java no habitat do aquário. Ele acaba sendo uma espécie de um filtro natural para a água. Então ele acaba condicionando legal a água, condicionando legal o habitat e condicionando com isso legal o ambiente para os peixes viverem legal. Então isso foi nessa época aqui, ó. Eu acho que foi uma das primeiras, vamos dizer, um dos primeiros informativos que a gente fez sobre o musgo de Java, assim, sobre essa coisa de vender porções do musgo de Java. E na época a gente mandava para todo o Brasil, né? Tinha essa facilidade de envio, essa coisa toda. Hoje já está mais difícil, né? Precisa ter uma pessoa que leve, ou precisa ser uma transportadora especial. Antigamente, acho que até o correio enviava esse tipo de coisa. Tá legal? Então isso foi no ano 2000. Revista, vamos dizer, revista 76, que a gente acabou divulgando isso para a turma, no caso. Na página 23 e 24, uma coisa que eu gosto de falar sempre, a gente sempre teve um carinho especial com as crianças. Sempre eu achei que tanto o aquarista criança como o aquarista adulto, mas que tem crianças em casas, pode fazer algumas brincadeiras, alguns joguinhos, alguma atividade infantil, ou professores, professoras, tias, pré-escola, com crianças. Então, sempre usando o quê? Essa coisa dos peixinhos, ou do aquário, ou do mundo aquático, aquela coisa para realmente, vamos dizer, atrair a curiosidade, ou a brincadeira das crianças. Eu peguei um exemplo aqui, só para ter uma ideia, a gente tem até hoje, né? Uma seçãozinha na revista chamada Boletim Aquarista Kids. Que o que acontece? É um boletim dirigido principalmente aos pais, às escolas, aos professores, aos alunos. E o que acontece? É os peixinhos na educação ambiental. E peguei um exemplo aqui, porque na época a gente era muito de consultar lugares que pudessem ser atrativos, né? E eu marquei aqui, deixa eu ver se está aqui marcado, uma sugestão de artesanato da Sandra Quinteiro, que eu achei muito bacana publicar e acabamos publicando, né? Peixes de espuma, onde você, através de uma sequência de fotos, aprendia o quê? A fazer um peixinho de espuma e ao final até pintava o peixinho. Então você imagina pegar essa atividade em sala de aula, em que você faz a criança mexer com espuma, mexer com cola, mexer com tinta, mexer com tesoura, entendeu? Mexer com, sei lá, com pincel e com isso fazer o seu próprio peixezinho para ao final até levar para casa, brincar em casa com os pais ou brincar na própria escola, fazer um mobile, aquela coisa de peixinhos pendurados, entendeu? Então o que acontece? A gente procurava incentivar essa coisa de brincadeiras aquáticas com as crianças, usando os peixinhos na educação ambiental, usando essa coisa de aquário na educação ambiental. E esse é o exemplo que eu estava folheando essa revista, achei interessante mostrar para a turma, que o que acontece? Era, vamos dizer, uma ideia que a gente procurava sempre colocar nas páginas da revista. Toda a revista quase tem um boletinzinho, uma parte infantil para as crianças, com essa coisa de joguinhos, brincadeiras, ideias, tudo que possa incrementar esse gosto das crianças, principalmente por essa coisa de peixinhos, né, no caso. Tá legal? Deixa eu falar também, revista 77. É uma coisa que eu gosto de falar também, ao longo dos anos todos, a gente sempre que possível, né, procuramos colaborar com exposições, com feiras, com trabalhos de estudantes em feiras culturais, feiras de ciências nas escolas. Sempre que foi possível a gente emprestar, sei lá, o nosso acervo de peças de taxidermia, ou de boca de tubarão, ou de casca de tartaruga, ou de peças no álcool, no formol. Sempre que possível a gente ajudou. Revistas que a gente disponibilizava para a turma acabar distribuindo como brinde nas exposições, tudo a gente fez. E nessa revista 77,
na página 4, eu queria mostrar o que que acontece. Aconteceu, até peguei aqui porque eu achei umas fotos aqui, então vale a pena falar. Aconteceu no Sindicato dos Funcionários, Servidores e Empregados Municipais Ativos, Inativos e Pensionistas de Ribeirão Preto, entre os dias 3 e 18 do 10 de 2000, a terceira exposição de aquários, peixes temáticos e ornamentais da Secretaria. 15 mil pessoas visitaram o evento. E a Aquarista Júnior abençoou essa interessante iniciativa, que já virou tradição na cidade e mescla cultura, educação ambiental e entretenimento a todos. Veja a flash. Eu até peguei aqui umas fotos. Na própria revista a gente publicou as fotos. Aqui o presidente do sindicato. Aqui um flash da exposição. Aqui alguns participantes. Alguns apoiadores, no caso, né? Porque o que que acontece? A cidade de Ribeirão Preto, deixa eu pegar aqui o álbumzinho de foto. Deixa eu ver se dá para ver aqui. Dá. Aqui foto, tá vendo os aquários grandes. Tá vendo aqui até alguns pacus, tambaquis. Aqui um flash da exposição. Sempre as exposições eram coisas muito simples. Às vezes mesas, acabava colocando um tipo, vamos dizer, de uma toalha, no caso, né? E os aquários eram expostos, pôsteres eram colocados no fundo, entendeu? Então, o que acontece? Com tudo isso, em todo o Brasil, em vários pontos do Brasil acontecendo esse tipo de coisa, a revista Aquarista Júnior, nos anos 2000, foi muito forte. Anos 2000 não, desde os anos 90, no caso, né? Foi muito forte nessa coisa de apoiar essas iniciativas de exposições, porque qual que é a ideia de uma exposição? A ideia de uma exposição é chamar público, às vezes o público que vai não é necessariamente aquarista, você vê aqui 15 mil pessoas, então são curiosos. Só que o peixe, os peixes, os aquários, eles têm um atrativo natural. Então a pessoa olha aquele peixe, olha aquele aquário, olha aquele movimento de água, aquelas cores, aquela coisa toda, e acaba se interessando no futuro, talvez, em quê? Em ter um aquário em casa. Então toda exposição, a gente até hoje acha isso, toda exposição de aquários e peixes é um ótimo atrativo para o enriquecimento dessa coisa da prática do aquarismo, tanto no Brasil como no mundo, né? Hoje a gente tem uma série de... Diminuiu essa coisa de exposições, porque vamos dizer, organizar uma exposição de peixe é mais difícil, porque tem essa coisa da água, do transporte, do peso, do tamanho, tudo coisa meio perigosa. Então quer dizer, vamos dizer, as organizações de eventos desse tipo não são tão grandes no Brasil nos dias de hoje. Mas o que é que todas elas que acontecem, pipocam aí em todas as regiões do Brasil, elas acabam sendo um ótimo atrativo e uma ótima propaganda positiva para o nosso querido hobby do aquarismo. E a gente sempre que pode apoia todas. Então quando a pessoa precisa, opa, entre em contato com a gente. Ô Marcos, dá para mandar aí alguma coisa? O que pode fazer? Então a gente, na medida do possível, acaba, vamos dizer, ajudando mesmo o pessoal nessa coisa de, de organizar esses concursos, né? No final dos anos 80 organizamos algum pessoalmente e nos anos 90 a gente ajudou todos aqueles que cismaram vamos dizer, organizar alguma coisa, a gente dava algumas dicas, algumas dicas de como fazer, de como organizar. Deixa eu falar também uma coisinha, revista 77. Deixa eu mostrar a capinha da revista. Revista 77 é dezembro de 2000, tá? Tá vendo aí uma coleção de discos? Na página 6, eu tenho uma filha, né? Que hoje ela é veterinária, médica veterinária. Mas o que que acontece? No ano 2000, deixa eu ver, 2000 ela nasceu em 87, 90, tinha 13 aninhos. Olha que bacana. A gente começou a colocar na revista, porque ela sempre teve esse interesse de escrever, de gostar de peixinho. Depois eu vou mostrar uma série de fotos que a gente acabou tirando. Todas, vamos dizer, excursões ou todos passeios que ela teve nas escolas que ela frequentou, que eram passeios ligados a coisas aquáticas, tudo, ela tinha um interesse muito grande, levava a máquina fotográfica, fazia como se fosse, vai lá e dá uma de repórter da revista, aquela coisa toda. Então ela visitava os lugares, tudo. Nessa revistinha, a gente começou a coluna da Camila Marques, entendeu? O aquário vem se transformando nos últimos tempos, tal. Então o que acontece? Todo bimestre, no caso, ela durante muito tempo, né? Ela acabou que ela pegava um temazinho pequenininho, escrevia lá uma frasezinha, vamos dizer, sei lá, 10 linhas escritas, aquela coisa toda, sobre um bichinho, sobre uma curiosidade, sobre um animal aquático, aquela coisa toda. Essa revista de 2000
foi a estreia da coluna da Camila Marques. Depois, ela estudou um ano de biologia marinha, depois saiu do biologia marinha, entrou no medicina veterinária e hoje é uma médica veterinária, entendeu? Então, o que acontece? Nessa época, a gente já notava, quer dizer, como ela tinha, né? Tem o pai que gosta dessa coisa de animais, ela sempre mostrou esse tipo de interesse por essas curiosidades aquáticas. Meu filho também é um pouco mais novo do que ela, também tem esse interesse, tinha esse interesse desde criancinha, aquela coisa toda. Então o que acontece? Ano 2000, a gente, para ver, né? Falamos aí do Aquarista Kids, incentivando as crianças nessa coisa de atividades infantis na escola, em casa, aquela coisa toda. E pegando crianças escrevendo coisinhas com o pensamento de uma criança, entendeu? Então era um texto que uma criança de 13 anos colocava na revista para incentivar outra criança de 13 anos ou de 12 anos, aquela coisa, a realmente dicas de aquarismo. Só para você ter uma ideia, durante muito tempo, meus filhos, você vê, eles acompanharam a gente com essa coisa do Aquário Público de São Bernardo do Campo, do Centro Cultural Aquarista Júnior, e durante muito tempo eles acabavam sendo os monitores das visitas das crianças. Então eram crianças, meus filhos, orientando as crianças durante a visita ao acervo dos peixes, o material, tudo aquilo que o Centro Cultural tinha para apresentar para as crianças. Então, quer dizer, crianças aquaristas ou entendedoras de aquarismo tentando ensinar essa coisa de crianças visitantes. Tá legal? Estamos encerrando hoje o programa 95. É um prazer, foi um prazer, está sendo um prazer muito grande apresentar e lembrar, né, essas coisas de lembranças, saudades, saudosismo, entendeu? Coisas que a gente foi fazendo, algumas coisas até esqueci que cheguei a fazer, mas quando a gente vai puxando coisas antigas, vai relembrando pessoas, atividades, atitudes, momentos que realmente marcaram essa coisa da história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos. Tá legal? Queria agradecer, uma boa semana a todos. Na próxima segunda-feira estaremos aqui sem falta. Que Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta, as pessoas que lhe cercam. E na próxima semana estaremos aqui de novo com o programa da revista Aquarista Júnior. Tá legal? Nesta crise do coronavírus, mais uma vez, reforço aquilo que tenho falado nas últimas semanas, né? Se você puder realmente, nessa crise danada aí, puder ajudar a revista Aquarista Júnior, adquirindo uma ou algumas revistas, já estará ajudando bastante a gente a continuar nessa caminhada aí, nessa nossa história, no caso, né? O telefone, o WhatsApp de contato nosso é o 11, DDD, né? 974227856, tá legal? Valeu, bye bye, até segunda-feira que vem. Valeu, tchau.